Olá, pessoal, tudo bem? O Wilson aqui, mais um episódio do PEN e hoje eu tenho um convidado mais que especial, como todos os convidados que já passaram aqui pelo PEN. Tenho um prazer de apresentar para vocês um cara que, assim, o currículo dele é brilhante, mas não se apeguem ao currículo, se apeguem à pessoa que é o Hamlet Navarro. Hamlet, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, Will. Eu sinto muito feliz. Este momento para mim é muito especial, porque estou com uma pessoa muito especial. A Super. gente se conhece muito bem e eu estou aqui mais que 100% disponível. Olha, ele é um ser humano fantástico. Vocês vão conhecer o Hamlet, vocês vão aprender muito com a experiência dele, o quanto ele tem para passar, para compartilhar. Assim, eu sou suspeito para falar, vocês vão entender o porquê, porque eu vou revelar aqui no podcast. Mas olha só, eu prometi não falar de currículo, eu vou ter que falar só para vocês saberem. O Hamlet, ele é formado em letras, psicologia, filosofia e teologia. Gente, você sabia que eu tinha vontade de fazer teologia? Vamos, Eu já tive, bom, já tenho duas faculdades, mas fazer mais uma. faça. Uma expressão de sua alegria e contribuição, faça. Teologia tá na minha caixinha, tá? Próxima. Ele é fundador do Beloved Life High Evolution. Ele é especialista em inglês corporativo e ele capacita executivos a se comunicarem de uma forma melhor, principalmente em inglês, e cuidando das suas emoções. Então, como que ele se intitula? Um psicólogo? Um filósofo? Um teólogo? Ele se intitula como um co-journey, né? Agora, me explica o que que é o co-journey, antes de você me contar a sua história para a gente ter esse esquenta aí do podcast. Sim. Eu quero fazer parte de sua jornada, da jornada das pessoas. Como jornada em inglês é journey. Journey. Em inglês tem uma palavra journeyer, a pessoa que faz a jornada, ou caminha. Agora, eu me coloco como co-journeyer, a pessoa que caminha junto com você, porque você tem um objetivo, você tem um destino, Todos você nós. tem sonho. Eu quero fazer parte, eu sou o seu amigo, seu companheiro, seu parceiro nessa jornada. Eu quero ser conhecido assim. Vocês entenderam a energia, a missão desse cara? Assim, é surreal, porque o que vocês estão vendo é de fato o que ele passa e como ele vive, como ele conduz as pessoas. Mas antes de entrar, né, no tema central, aliás, eu esqueci de falar o tema, gente. O ser fragmentado em busca da integração. É, eu falei em vários stories, né? Quem já acompanha o PEN. Aliás, quem não segue, ativa as notificações, porque aí cada vídeo que eu publicar, você já vai receber aí de imediato. Então, o ser fragmentado em busca de integração. Hamlet, primeiro, antes da sua história, por que que você escolheu esse tema? Esse tema me escolheu porque eu caminho junto com as pessoas que se sentem fragmentadas na vida por inúmeras razões e essas pessoas estão em busca de integração. E cada dia eu faço isso, de manhã até à noite. E esse tema é muito forte para mim porque a minha vida começou também numa experiência de fragmentação. Aliás, já que você tocou que a sua vida começou numa experiência de fragmentação, quando você saiu das Filipinas e veio para o Brasil, como foi essa sua viagem, essa sua jornada de chegar até aqui e esses desafios que você viveu antes de criar a Beloved Life, antes de todo esse processo que a gente vai falar aqui? Eu já fazia muitas coisas lá no meu país. Eu me filiei a uma missão internacional para trabalhar nas comunidades carentes, em situações de vulnerabilidade social e Que lindo. pobreza. Então, o meu discernimento tinha a ver com a expressão da minha fé. Eu quero seguir o Jesus, que para mim é o ser integrado em busca de pessoas fragmentadas.
Então, do ser fragmentado rumo à integração, eu me espelhei naquele que já é Que integrado já é integrado por e completo. ajuda as pessoas a encontrarem ou solucionarem ou resolverem suas próprias integrações ou fragmentações, ou seja. Olha que demais, assim, aliás, só um parêntese, né? Vocês viram que ele falou de uma parte da espiritualidade. Ele trabalha muito com as questões da alma e da espiritualidade. E ele me perguntou assim: olha, eu vou falar de Jesus, porque ele vive em si, até porque ele é teólogo, né? Então, eu falei, claro que pode, porque o PEN é pessoas e negócios. Então, aqui o objetivo também é a gente falar de pessoas. E é impossível falar de pessoas e não falar de espiritualidade. Então, Sim, eu não poderia fechar essa porta. Uma, porque procuro vivenciar isso todos os dias. A gente vai falar a respeito disso. Mas o tema em si, ele envolve espiritualidade. E o Hamlet, ele tem uma vida de muita dedicação, de muita doação ao próximo, né? Você viveu isso muito tempo. Agora, olhando a sua bio, né, olhando o seu site, eu descobri um pouco mais do Hamlet, de tudo que você enfrentou quando você chegou no Brasil. uhum, Diplomas que você não conseguiu exercer. sim. E como foi? Como foi esse período? O que que você passou? Então, eu venho aqui preparado com todas essas Ele não sabe formações. essas perguntas, gente. Ele não sabe de nada. Eu tô pegando ele de surpresa aqui, viu? Gostei. E então, eu venho preparado mesmo com todos esses estudos, até idiomas. Português é o meu décimo Você primeiro fala português idioma. super bem, super bem. Quantos idiomas você fala? Mais de 6, 7 idiomas por aí. Eu Olha, estudei 11 línguas, mais ou 11 menos, para línguas preparar mesmo para trabalhar nesse campo. nesse campo. Então eu venho aqui preparado com todas essas formações, mas chegando aqui não valia nada, porque não estavam, digamos assim, cadastrados, né? Eu não fui A formado aqui, revalidação do não diploma. foram convalidados também, né? Então eu comecei a trabalhar nas comunidades carentes, nas periferias, que não precisavam de Eles títulos precisavam apenas de apoio de e apoio, não de um e currículo. não havia um currículo. E aí, ao longo desse tempo, eu conheci alguns executivos que disseram buscar a fluência em inglês. Eu pensei, bem, eu venho de um país que fala inglês, eu falo inglês, e eu não acreditava no início, eu pensava que fosse uma brincadeira. Como podem executivos tão inteligentes, competentes, especialistas na sua área e não conseguem falar inglês? Inglês. Eu falei, eu posso ajudar também. Então a abordagem é a mesma coisa. Busca a sua alma, porque lá você emana a sua força, você ganha essa motivação extra para aprender tudo nessa vida, inclusive os idiomas. É, sabe que tem uma história até legal, eu ia falar isso mais à frente, mas como ele tocou nesse assunto, né? Como que eu conheci o Hamlet? Que é legal vocês saberem, né? Como que a gente. Eu conheci o Hamlet em 2019. Hum, 2019, 19, 2019. sim, Eu estava fazendo um mestrado e um colega de mestrado, o Regis, que trabalha num laboratório, sim, o Regis me comentou do Hamlet porque ele tinha um método inovador. Eu sempre gostei de inovação, então ele falou: olha, eu conheço uma pessoa para te indicar que ele tem um método inovador de aprimoramento do inglês, que ele trabalha o inglês pelas suas emoções. Aí eu falei: olha, gostei, acho que é diferente. E ele me deu o contato do Hamlet. E, na verdade, é um processo de coaching, só que em inglês. Ele tem vários métodos, mas eu optei por esse. Então, eu fiz um processo de coaching. Depois ele pode comentar a respeito disso, eu dou espaço. Onde eu fiz foram 10 sessões, né? Acho que foram 10 sessões. Todas em inglês. E é impressionante o ganho que eu tive, porque você fala. Uma coisa é você falar inglês, a gente parar aqui e falar inglês.
um bate-papo, outra coisa é você falar das tuas emoções em inglês. Isso eu aprendi com o Hamlet. Eu me lembro que o Alex chegava em casa e eu tava na frente do computador chorando em inglês. Mas o que que aconteceu? Eu não tô entendendo nada que você tá falando. Mas por quê? Porque eu tava falando de meus sentimentos, eu tava falando de situações reais. E quando você conecta o sentimento e a emoção com o idioma, a tua conexão com aquilo, ela passa a ser mais genuína, mais forte. Acho que esse é o grande segredo. Então, pra mim, gente, quem tá assistindo aqui conhece o Hamlet, eu super indico, porque eu tive um salto, não só na minha vida pessoal, profissional, como também na fluência do inglês, graças a ele. Então, aproveito o espaço aqui para falar isso. Eu fico feliz mesmo, né? Mas antes de continuar, eu quero destacar a minha alegria pela escolha, pelo discernimento. Eu ouvia um sonho já naquela época, De durante 2019. a nossa jornada, 19, que você ia montar algo. Naquela época não estava tão definida ainda, mas eu já sentia algo tão bonito que, que vem de sua alma, de seu coração. E estou vendo aqui. Imagina assim, aparentemente é muito simples, mas é muito profunda. Capta a essência, que é pessoa em primeiro lugar, e negócios. Negócios. Negócios sem pessoas não andam, não funcionam, porque pessoas são a prioridade. Por isso o P vem antes do N. Então, até falando um pouco do PEN, você bem pontuou isso, né? Que ele me comentou, Wilson, me chamou a atenção o P antes do N. Eu falei, claro, pessoas vêm antes dos negócios. Um negócio sem pessoas não existe. Sim, Então, assim, é muito gratificante ter você aqui e falar disso. Para mim é muito emocionante mesmo. sim. E a pen, que é caneta, É que uma você caneta, é falou. falar caneta em inglês. Então, digamos que eu estou fazendo parte no seu ato de escrever a sua história É nessa caneta. verdade! Então, eu estou feliz de fazer parte. Não vai me fazer chorar. Não que não possa. Acho que as pessoas elas têm bloqueios de sentimentos, né? Não. E não pode. Acho que a gente precisa ser livre para dizer o que pensa, obviamente dentro do que é ético, do que é aceitável, e respeitar os seus sentimentos. Tem muita gente com sentimento reprimido. A gente é E a gente livre. vê pessoas amargas, azedas, pessoas que tratam o outro, que desrespeitam, mas no dia a dia são reféns dos seus sentimentos. Isso por causa de fragmentação. E falando de fragmentação, já que a gente tocou nesse assunto, como que você acha que o homem, né, como aspecto, né, de sociedade, ele está fragmentado hoje? Em que sentidos? Em primeiro lugar, quando o ser humano, a pessoa, não se conhece, quem sou eu, a tendência é a pessoa assume papéis, funções adquiridas, inventadas para satisfazer o ego. Porque o ego tem duas funções. Primeira, proteção. Proteção. Segunda é projeção. Então, eu me protejo ou eu me Ou eu projeto projeto. no outro. Então, fica nessa luta, nessa briga entre proteger e projetar. Algumas pessoas se protegem demais a ponto de não se expor. Fica assim, né? Pessoas que não querem chorar porque tem alguns pensamentos, algumas crenças a respeito de choro. E vai demonstrar Para fraqueza. demonstrar. Agora, tem algumas pessoas também que estão desprotegidas, que não têm controle, então tem a ver com ego ainda. Agora, outras pessoas se projetam demais até papéis que nem representam a pessoa própria. E essa artificialidade causa fragmentação. Sinal já de fragmentação. Já o efeito de fragmentação. Nossa, muito O que profundo isso. O que acontece? Temos o ego, que é muito bom. O ego é bom. O ego é um dom. Ele nos ajuda.
a nos proteger de fato e projetar. Mas não em excesso. Mas não em excesso e não sozinho. Porque sozinho o ego fica muito inseguro e sempre está inseguro, insatisfeito, buscando aprovação em todo e qualquer lugar. Então, para sossegar o ego, ele tem que se conectar com a alma. Porque é a alma que dá sustentação, a base para o ego funcionar diretamente, corretamente, do jeito que é feito, do jeito que deve ser. Então, olha essa harmonia entre ego e alma, o ser humano é transformado. Ele é transformado. Quando ele... Olha que lindo, gente. Ego e alma, quando os dois estão conectados, existe a transformação. Sim, É por isso, Hamlet, que muitas pessoas às vezes falam, eu vou... Fazendo uma comparação. Eu vou começar um projeto X. E aí para. E as pessoas não têm continuidade. Porque ela está olhando o ego, mas ela não está olhando a alma. Ela não tem conectividade de um com o outro. É por isso? sim. O ego está mais vinculado com inteligência racional, QI, Racional. e inteligência emocional também. As duas Olha. inteligências trabalham pelo ego. Mas não dão conta do recado, não são suficientes E a alma entraria aonde? na inteligência espiritual. Sabe que temos 3 inteligências? Uma parte do cérebro, o que ocupa. Inteligência racional, outra, a inteligência emocional. Mas o cérebro inteiro é o domínio de inteligência espiritual. Só que muitas vezes ela é, digamos, calada. Ela Calada porque a pessoa não dá voz. não dá voz. Ela não é permitida. Porque quem domina aqui e inteligência emocional. Emocional. Na verdade, assim, hoje o homem está numa dicotomia de inteligência emocional e inteligência racional. E não tem espaço para inteligência espiritual. Sim, É isso? isso. E quando as 3 inteligências estão em harmonia, é plenitude. Que lindo isso, gente. Que profundo. Sim. E Hamlet, como que as pessoas, quem está assistindo, porque é um tema muito profundo, como que as pessoas podem desenvolver essa inteligência espiritual? Que entenda, inteligência espiritual não está ligada à religião. Não. Só para a gente deixar claro para as pessoas como que elas podem desenvolver isso e buscarem a cura para essa fragmentação, que é o tema que a gente está falando, né? Como elas Sim. podem desenvolver? As pessoas têm que desenvolver seguindo praticamente 3 passos. Primeiro, o autoconhecimento, tem que conhecer a si mesmo. Eu falo, seja quem você é e não julgue ninguém. Segundo, temos facetas na vida, facetas meio obscuras, facetas indesejáveis, que vão ao contrário da nossa autoimagem. E todos nós temos. Todos nós temos. Tipo, em casa sou uma pessoa, fora da casa sou outra pessoa. Então, meio que eu me sinto fragmentado. Quem sou eu, então? Quando estou na empresa, sou outra pessoa. Quando estou, sei lá, numa festa, sou outra pessoa. Então, olha que eu tenho que me distribuir. E nessa distribuição estou fragmentado. Eu estou inteiro, estou pleno na minha expressão. Então, a segunda parte, o segundo passo é que eu tenho que buscar a minha unidade. Ou seja, uno. Eu sou uno, sou inteiro, sou pleno. Isso é resultado de autoconhecimento. E terceiro, é que é muito forte. Uma das causas mais fortes da fragmentação é relacionamento, ou relacionamentos que nós temos desde as nossas convivências familiares, desde o início. Desde o início. Por exemplo, quando eu era criança, eu perdi meus pais aos 3 anos. Nossa. Então, já comecei a vida com confiança fragmentada. Porque os você pais não teve essa base. não basta. Então, o amor fragmentado já. Eu tinha que buscar essa integração. Então, para encontrar a sua unidade, a sua integração, vamos à básica das básicas. Conhece a si mesmo. Não do jeito que você quer se conhecer, mas do jeito que você
é mesmo. Aceitar que você tem falhas, Uhum. né? E se perdoar por aquilo, porque eu acho que tem pessoas que olham tanto para si e não conseguem enxergar aquilo como uma autocura, e sim Sim. um julgamento. Uhum. E ao invés da cura vem um julgamento. Então, acho que indo nessa linha que você falou, o processo de autocura, ele é essencial nesse É processo, né? muito, tudo é cura. E integração é cura. Igual ontem eu estava falando com o executivo, ele me perguntou por que me sinto travado. Assim, com todo o conhecimento que eu tenho, eu falei, quer que eu te descrevo? Eu descrevi ele na hora. Ele disse, mas como você me conhece? Eu te conheço olhando para você mesmo. Gente, ele tem uma técnica que, depois você pode falar sobre essa técnica, Nossa. que por toda essa formação que o Hamlet tem, experiência com pessoas, que ele olha a pessoa em pé, frente e costas, e ele consegue descrever as suas características, pontos fortes e pontos fracos, pontos que você tem a melhorar. Ele me analisou por essa técnica e assim, o resultado foi maravilhoso, assim, eu falo que eu colho frutos disso até hoje. Aliás, o PEN é reflexo disso Uau. também, porque foi uma autocura, foi um processo de autoconhecimento. Eu estava num momento da minha vida que eu precisava vivenciar aquilo. Eu estava saindo de uma empresa, Uhum. estava fazendo um mestrado e saindo de situações tóxicas. E o excesso de toxicidade, ele é prejudicial ao ponto de você não se reconhecer. Então, eu mergulhei nessa jornada do autoconhecimento com o Hamlet. Para mim foi, assim, uma virada de chave. Sim. Uma virada de chave. Agora me fala dessa técnica. Existe o visível e o E o invisível. invisível. Sempre tem Os os dois. dois, né? Agora, o visível é, bem, visível, né? A gente vê, a gente percebe. E como a gente vai saber ou conhecer o invisível? Justamente através do visível. Então, uma leitura, um olhar mais aprofundado, a gente vê na cara. É mesmo. A gente sente a energia da pessoa. Isso não é uma opinião, não é um parecer, tipo, eu acho que não é. É algo objetivo e definitivo. Onde há dúvida é um não. Não há. É exato. Porque eu pergunto à pessoa, o que você acha? Concorda ou não? Mas como você sabe disso? Eu nem sei disso, nem me conhecia assim. Como você sabe? Olhando para você. Ele é assim. Ele olha e ele te descreve, pelo olhar, ele te descreve como pessoa, os teus pontos fortes e os teus pontos que você tem ali a desenvolver. Assim, é surreal. É surreal. E aí, depois disso, a gente entra na esfera da alma. A gente conversa mesmo, coração com coração, alma com alma, e a gente se conecta de uma forma muito profunda, Genuína, né? genuína, muito autêntica. Um momento quando a gente perde as nossas máscaras e não tem mais sombra, a gente se conhece. Sou eu. E você sabe que, assim, os executivos, principalmente executivos, eles vivenciam isso no dia a dia. Eu falo por experiência própria, tá, gente? Eu comecei, meu primeiro cargo de diretoria foi aos 27 anos. Então, com 27 anos, eu queria também aproveitar a vida, eu queria ir numa festa, mas eu sabia que quando eu estava numa festa ali na empresa, eu tinha que me retirar antes, Por quê? por uma questão de liturgia do cargo. Ah, E por mais que às vezes eu quisesse estar ali, eu, naquele momento, pelo cargo e por também existir aquela coisa do mundo corporativo, eu me retirava antes, quando muitas das vezes eu, no meu eu jovem, queria estar lá. Oh, Então, o mundo corporativo ele é muito cruel nesse sentido.
Porque ele te molda de uma forma que você passa a ser refém daquilo. Então, muitos executivos chegam aos 50, 60, pessoas duras Ou doentes. ou doentes. E foi Uhum. quando eu falei, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Eu sou um executivo, eu tenho a minha carreira, mas não é isso que eu quero, não. Eu não quero ser essa pessoa dura, né? Dura com os outros e dura com si mesmo. Então, Sim. os executivos, eles sofrem muito com isso. Eu vi várias pessoas, eu convivi com chefes, meus ex-chefes maravilhosos, mas eu tive alguns episódios que não convém citar, onde eu vi pessoas amargas, frustradas, pessoas que não tinham empatia com o outro porque elas lidavam com o outro vendo a frustração da própria vida. Imagina. Isso é muito comum. E justamente esse tipo de pessoas que eu encontro todos os É dias, esse tipo de pessoa que que você acompanha a encontra. própria fragmentação. E como você orienta uma pessoa assim? Por exemplo, Uma mas, pessoa que está fragmentada e completamente seca e alheia a tudo e que, como líder, ele mesmo corrói o ambiente. eu falo na cara da pessoa. Você fala na cara da Na pessoa? cara da pessoa. Eu pergunto, você quer ouvir a verdade ou você quer ficar feliz só de ouvir algo que não tem nada a ver? A maioria fala assim. Igual uma executiva. Quase todos os dias reclamando da empresa. Muitas reclamações, criticando um colega, a empresa. Tem muitas reclamações. E um dia a empresa ganhou aquela, como chama em São Paulo? 25 Best Places to Work. O Best Place to Best Work. Place to Work. Isso, a empresa dela ganhou. Então o chefe convidou ela, junto com outros colegas, e aquela cerimônia lá de premiação, receberam. E ela lá, tirando foto sorridente com todo mundo. E logo Mas não postou, era real postou lá na na rede rede social. social. Orgulho de ser. Hashtag, nome da empresa. E no Ah, dia seguinte eu falei, você está você tá de brincadeira, né? mostrando outra pessoa lá aqui. Quer resolver toda essa fragmentação? Mas o que está acontecendo? Na verdade, os motivos, as causas são mais profundas que isso. Já vem antes. Desde a infância. Desde até. a infância. E é o que leva a pessoa a ser assim. Sim, e a pessoa parece que não tem escolha. A pessoa pensa que liberdade de escolha, mas na verdade não tem liberdade. A pessoa parece que é empurrada pelas opções erradas e, consequentemente, decisões erradas. E não entende por que está acontecendo isso. Então fica amarga. E aí vem o ego, porque o ego vem socorrer para proteger. Então, não quero me expor, imagina, perante o público. Ou eu me protejo e me coloco de outra forma. Aí a pessoa fica mais fragmentada ainda e vai postar coisas que não tem nada a ver com a pessoa. Entrando nessa linha, a gente vê um excesso de publicações, stories, eu vejo bastante, assim, uma porque eu trabalho com rede social, então eu acabo vendo alguns conteúdos, mas eu segmento ali que tipo de conteúdo eu vou ter, até por uma questão de saúde mental. Sim, Mas eu vejo muita gente postando, e eu por exemplo, assim, se é uma indireta para a empresa, ela vai lá e coloca. Ou se é uma indireta que ela quer dar para uma amiga, ou para um amigo, ou para um colega, vai lá e coloca. As pessoas hoje, ao invés de elas falarem dos sentimentos, elas estão usando a rede social como uma fuga para falar daquilo de uma forma indireta, como se falar, eu vou esvaziar, eu vou falar, mas na verdade ela não está esvaziando, porque ela não está falando para quem ela quer falar. sim, sim. E aí a gente vê esse excesso de publicações que são publicações vazias, ao ar, de pessoas frustradas, amargas. Como que você vê isso? Eu vejo exatamente da mesma forma. Eu vejo muitas fragmentações. A pessoa nem consegue focar naquilo que está postando. Ou, por exemplo, a gente olha aqui, a gente nem foca tanto, né? É muito fragmentada, muito dispersa e não entra na profundidade. E o pior é quando a pessoa coloca algo que não tem nada a ver ou não é verdade. Aí fragmenta mais ainda, né? Então,
o convite é o mesmo. Escute a sua alma, porque o ego está sempre inseguro, insatisfeito, reclamando e colocando coisas que não tem nada a ver. Ô Hamlet, você sabe que hoje mesmo eu falei com o Alex sobre isso. A questão da voz espiritual, de você ouvir. Uau! Hoje eu passo a ouvir. Se tem algo que eu sinto dentro de mim, olha, isso não vai ser legal. Ou essa pessoa não é bem assim. Cuidado, não é isso. Todas as vezes que eu fingi não ouvir, eu me decepcionei. E hoje eu escuto atentamente. Porque pra mim, assim, eu acho que você vai desenvolvendo essa afinidade, que nem você falou de conexão com a alma, essa conexão com o espiritual, né, com a tua espiritualidade, e eu passei, de fato, a ter uma clareza maior nessas percepções. Porque antes passava despercebido. Sim, Eu não via. sim, Aliás, que via e legal. fingia que não via. Que legal. E hoje não, hoje eu já consigo ver, isso não é legal. Olha, não vai dar certo. E aí eu já venho com a resposta. Não, isso não vai rolar, isso não é legal. A gente aprende a dizer não de uma forma mais firme. Sim. Que bom que você tem esse olhar, porque as pessoas aprendem a colocar camadas, camadas, camadas. Mas eu tenho máscara, máscara 1, 2, 3, 4, e as sombras, e estou aqui, escondido. Como você vai me enxergar? É, Não é? como? Não existe. Sim. O Hamlet, agora olhando na questão do executivo, como que você imagina o impacto de tudo isso que a gente está falando, dessa fragmentação, o impacto na vida dele, né? Como que você avalia o impacto desse excesso de fragmentação na vida de um executivo? Não só de um executivo, mas do dono de um negócio, de um profissional. Às vezes não precisa nem ser um executivo, um profissional que está fragmentado. Busque o seu caminho espiritual. De novo, a gente não fala aqui de religião. Caminho espiritual tem a ver com a sua inteligência espiritual. Isso vai te ligar a seu propósito de vida, a missão de vida. Então, tudo que eu faço tem que estar alinhado com o meu propósito, que é o caminho espiritual. Porque a palavra propósito hoje em dia também está fragmentado. Todo mundo fala agora de propósito, banalizou. Por isso, é um caminho espiritual que é um resultado de um processo profundo que a gente vê que esse aqui é o caminho da vida que eu devo seguir. A pessoa se torna realmente forte, firme, tranquilo naquilo que faz. E aí, na área de empresarial, não importa que área que você segue nesta vida, mas siga, trilhe o seu caminho espiritual. Chame isso de propósito, de missão, pode chamar o que quiser, mas na nossa linguagem aqui, é o caminho espiritual, que já é feito para você desde antes do Big Bang, desde antes de Deus ter criado o mundo que a gente conhece. Gente, eu sou fã desse cara, porque, assim, as palavras, elas penetram a alma, porque, de fato, assim, o propósito, como você falou, as pessoas banalizaram o sentido da palavra propósito. E se a gente for olhar, você viver um propósito é muito profundo. É muito profundo. Sim. Vai além do que você tá no dia a dia falando, não, é meu propósito. Tá, é meu propósito, mas você tá feliz naquilo? Você é realmente feliz? Acho que a pergunta que as pessoas devem se fazer no dia a dia é assim: eu sou feliz fazendo o que eu faço? Eu sou feliz no relacionamento que eu estou? Eu sou feliz no meu trabalho? Porque é uma decisão que depende dela, única e exclusivamente da pessoa. E aí, se as pessoas protelam, acabam. Quer ver um exemplo? Tem um funcionário de uma empresa que eu estava dando coaching para ele, né? Por conta da minha formação de psicanálise, eu fui fazer uma sessão de coaching com ele. E esse funcionário estava muito frustrado na empresa, uma pessoa muito para baixo, mais depressiva, e carregava uma série de traumas. Uhum. E aí, muitos dos pais
do pai e da mãe. E ele odiava o pai. Odiava o pai por tudo que o pai fez. Aí eu passei um exercício. Eu falei, você vai pegar uma folha, você vai riscar a folha no meio, Uhum. vai pôr de um lado o seu nome, do outro lado o nome do seu pai. E você vai pôr todos os seus defeitos. E todos os seus defeitos Que do seu pai. legal. Uhum. Aí você vai pegar outra folha, você vai pôr todas as suas qualidades e as qualidades do seu pai. E na próxima sessão a gente vai falar sobre essas folhas. Uau. Aí ele trouxe. E? Você precisa de um processo de cura. De cura e de liberação de perdão. Porque você está trazendo tanta mágoa que isso está te pesando no seu dia a dia. Mas eu não sou o reflexo do meu pai. Você já está sendo com o ódio que você está carregando. Sim. Que fantástico. Porque o seu pai carregava ódio. Na sua visão, por tudo Sim. que você fala. E se você está nutrindo esse ódio, você já está sendo igual. E isso que acontece normalmente. Então você precisa liberar perdão. Sim. Assim, foi outra pessoa. Uau. Outra pessoa. E aí ele reclamava da cama, porque a cama ele não acordava bem, porque a cama era uma cama que precisava de uma cama especial, uma cama que era mais cara. Eu falei, mas se te incomoda tanto a questão da cama, por que você não compra essa cama parcelada? Hum. Comprou a cama. Comprou. Aí ele chegou. Comprei a cama. E? O resultado, dormi super bem, não acordei à noite. Aham. E minha vida, assim, tá diferente, porque eu comprei aquilo que eu tava protelando por medo de dívida. E aí entra num ponto que, assim, o quanto as pessoas se apegam no financeiro e esquecem que, às vezes, você precisa tomar uma decisão pensando no seu bem-estar. Não tô falando para fazer dívida ou outra coisa, não é isso. Não. Mas olhar o seu bem-estar que precisa estar acima de qualquer outra coisa. Sim, sim. E, assim, o resultado foi incrível. Uau. Incrível, Parabéns. incrível. E aí era um ser fragmentado Fragmentado. que precisava de um apoio. Uau. De um apoio. Uhum. Então, assim, é muito curioso ver essas histórias, né? Sim, Ver a muitas evolução histórias. das pessoas. Você fica feliz quando você vê alguém que evoluiu, que... Oxe, é para minha realização. A realização de ver a felicidade da pessoa. A pessoa curada, renovada. renovada. Agora, Will, Te- eu gostaria de perguntar, porque você é especialista em marketing e inteligência artificial. Gente, o PEN é uma troca, então... Sim. O que pode acontecer para que a inteligência artificial possa evitar a fragmentação do ser humano? Porque agora está na moda, todo mundo fala inteligência artificial e parece que o ser humano está ficando cada vez mais irrelevante, tipo, tem algo melhor que você. Ou seja, está sendo substituído, né? Está sendo colocado para fora até. E isso causa mais fragmentação no ser humano. Agora, como ferramenta, porque a inteligência artificial é uma ferramenta, não é uma substituição, como pode ajudar para a gente levar o ser humano à sua integração? Eu acho que... É uma excelente pergunta a sua na questão de inteligência artificial. Uma porque eu tô me especializando nessa área. E, Uhum. assim, é curioso, porque a gente... É um caminho sem volta. Primeiro ponto. É um caminho sem volta. A gente está indo realmente para um lado que todas as empresas, elas vão, se já não usam, vão precisar usar sistemas baseados em inteligência artificial, em machine learning, deep learning. Então, elas vão precisar fazer uso disso. Sim, sim. O que acontece é que hoje tem muita gente com resistência à inteligência artificial. E tudo que você tem resistência e tem um bloqueio, te domina. Sim, sim. Então, o que eu posso falar? Eu acho que, falando para profissionais, se você não quer ser substituído no futuro, porque a inteligência artificial ela está aí, ela é realidade, estude inteligência artificial. Porque aquilo que você conhece, você domina. Uhum. Então, eu acho que a principal diferença entre o homem, até um convidado que eu trouxe aqui no podcast, que era especialista em IA, que é o Leandro, ele deu palestra no MIT, em Sim. Boston, sobre IA, e ele falou o seguinte, a pergunta que ele me fez foi, qual a diferença entre o homem e a inteligência artificial? E a diferença, ela é muito
é profunda. Está no sentimento. Porque a inteligência artificial, ela nunca vai ter sentimento. E Ela nunca vai vai ter alma e também. nunca vai ter alma. Então, se você você usa, e aí é onde entra o segredo, use a inteligência da inteligência artificial, porque ela tem o que você não tem. Aliás, você tem o que ela não tem, que é a alma, que é a espiritualidade, que é o sentimento. E isso leva a tua inteligência para um outro nível, Outro patamar. para um outro patamar. Se você tem uma espiritualidade avançada, evoluída, isso contribui, você bem sabe que contribui para a inteligência humana. Sim. Então, eu acho que o que falta é, primeiro, quebrar essa barreira entre o homem e a inteligência artificial, porque para mim isso é fato consumado, sim, tudo vai vir em inteligência artificial. Uhum. Isso é fato. Porém, como nós vamos nos adaptarmos a esse tipo de situação? Dominando. Então, mas eu preciso estudar programação, entender. Não, você não precisa. Mas você precisa entender o que já vem baseado em inteligência artificial e como aquilo pode te ajudar, né? O que a gente vê, por exemplo, hoje, muitas pessoas usando o chat GPT, usando o Gemini do Google e, infelizmente, eu vou ter que usar essa palavra, emburrecendo. Porque elas não querem mais pesquisar. Elas vão nesse tipo de conteúdo que a gente já sabe. Eu, por exemplo, eu sei quando o conteúdo vem de IA e quando vem pelo humano. Sim. Eu bato o olho, eu sei. Uhum. Então, dá pra gente ter uma noção clara que o ser humano ele tá muito cômodo. E aí é um perigo. Aí é onde mora o perigo. Pois. Porque a Uhum. inteligência, se você ficar cômodo, né? Eu lembro na nossa época, para estudar, era livro de papel, fazia atividade, escrita à mão. Uhum. Hoje está tudo digital. Então, eu fico imaginando os jovens hoje, nas escolas, respondendo trabalhos, pesquisando no chat GPT. Não pensa mais, E né? não pensam mais, porque ele não exerce o pensamento crítico. Então, essa pergunta, ela é uma pergunta que vai horas respondendo, Claro. Uhum. porque o que acontece? Como vai ser a geração futura? Essas gerações futuras? Como elas vão vir? Que pensamento críticos elas vão ter? Que análise elas vão ter das coisas? Eu me pergunto. Eu converso com professores também, eventualmente eu dou aula, e é impressionante como as pessoas elas estão dispersas. Dispersas, ao ponto de não saberem o que está acontecendo no trabalho. Se você conversar com professores de ensino fundamental, tem alunos do 7º ano, do 6º ano, que o professor está falando, olha, a página tal, a atividade tal. O quê? Uhum. Estão totalmente dispersos, com o excesso de telefone, o excesso de rede social, com a falta de leitura. Porque antigamente a gente tinha, eu me lembro que a minha mãe recebia a lista de livros didáticos e livros paradidáticos. Uhum. A gente tinha que ler os livros paradidáticos. Hoje esse povo não lê. Uhum. Então, como que vai, assim, eu parto do princípio que, assim, os pais, eles têm um papel aí muito forte. Primeiro, para quem é profissional, estude inteligência artificial, se especialize e busque conhecimento. Hoje em dia o conhecimento está aí para qualquer um, no YouTube, tem material gratuito, cursos online, então estude e se especialize. Para quem é profissional, não fique parado. Conhecimento a gente tem aí com um simples clique. Para quem está estudando ensino médio, ensino fundamental, pesquise, leia, não fique só no Google e no ChatGPT. Porque você precisa exercer pensamento crítico. E pensamento crítico você só exerce pesquisando e pensando. Uau. Então, para uma pessoa com inteligência natural desenvolvida, eu vejo que, do jeito que você falou, uma pessoa com inteligência artificial, isso reforça a sua criatividade e Reforça. raciocínio. Agora, uma pessoa com inteligência natural não desenvolvida leva a mais burrice e ignorância. Então. Exatamente. É esse o ponto. É esse o ponto. A pessoa que, se ela souber utilizar
as vantagens que a inteligência artificial pode oferecer, porque ela tem muitas vantagens, né? Uhum. Muitas. Eu mesmo, no meu dia a dia, se eu fosse fazer tudo sozinho, eu precisaria de uns 4, Wilson. Hoje a IA me ajuda muito, Sim, bastante, mas eu tiro proveito do que ela pode me dar de bom. com O certeza. que eu sei que não é bom, eu desprezo. Então, assim, eu acho que falta isso, falta esse pensamento crítico sobre a IA e utilizar a favor mesmo. Sim, excelente. É um tema, eu amo o tema, gente. Eu amo o tema de Eu tenho inteligência muitas perguntas a artificial. respeito, mas fiquei empolgado. Mas pode fazer, se quiser ficar à vontade. Agora, indo nesse tema de sociedade, a gente vive hoje, já que a gente falou de aprendizado, de inteligência artificial, falou de digital, e eu toquei nesse assunto também na questão do excesso de rede social, né? Para todo mundo, mas nos adolescentes. Sabe que eu vi idosos, os idosos hoje, eles não estão mais, não sei se você leu alguma pesquisa nesse sentido, os idosos não estão mais se relacionando. Eles ficam no celular vendo aplicativos de Quai, de TikTok e não Instagram, eles não usam Instagram, eles usam TikTok e Quai. A maioria dos idosos. E eles não estão mais se relacionando. Não são mais geradores de sabedoria também, então, Não, né? não. Que antigamente os idosos eram nossas fontes de E sabedoria, isso né? está gerando muita depressão nos idosos. E tem muita gente que não se deu conta disso. Então, fragmentação Estão também. fragmentados. Estão fragmentados. E aí, Uhum. nessa situação que eu trouxe de mídias sociais, como que você vê essa fragmentação com excesso de redes sociais? Que cuidados as pessoas precisam ter? As pessoas têm que impor uma disciplina mesmo, prioridade, que é tem que organizar seu tempo e dedicar realmente um espaço e tempo para cultivar a sua alma. Senão, as redes sociais vão consumir tudo. Porque são feitas para atrair o ego. Igual como a gente faz na nossa rotina de cada dia, quando a gente para mesmo, não faz nada. Eu entro no meu espaço espiritual em forma de oração, de reflexão, de silêncio. Podemos chamar o que quiser. Você faz todos os dias? Eu faço. E tem um momento que, quando eu faço isso, eu paro tudo, o tempo para e a eternidade parece que vem. Sabe? São contradições, né? Tempo, eternidade, eternidade. O Mas tempo e a parece que o eternidade. tempo para, mas esse tempo se torna eterno. Quando você sente que tem uma presença extra aqui, uma presença que não é minha, mas faz parte da minha essência, E você sente falta daquilo, né? é aquela saudade que tudo, a perspectiva se renova. Sabe que até hoje Não é? eu mandei essa foto pra você, Eu né? gostei de... É o meu melhor. Vou compartilhar isso com vocês, gente. Assim, qual o meu melhor momento do dia? Eu acordo super cedo. 5:30 da manhã eu já tô acordado. E eu pego o meu devocional que eu faço. Aliás, uma dica: eu faço o café com Deus Pai. Não sei se você conhece. É maravilhoso. Eu faço todos os dias. E aí eu vou pra sacada. O dia tá amanhecendo, geralmente. E é aquele momento que tá aquele silêncio. O barulho dos pássaros. E você para se ouvir. Porque a espiritualidade também é se ouvir. Sim. E sabe o que é o melhor é o momento mais gostoso do dia? A gente ganha uma nova perspectiva, né? É o momento mais gostoso do dia. Renovador. É renovador. Uhum. E eu não começo meu dia sem fazer isso. Isso é da alma. É da alma. Uhum. Mas eu não era assim. Eu desenvolvi o hábito de fazer e eu vi o quanto estava me fazendo bem. E eu falei, não, eu preciso continuar. Então, se eu viajo, para onde eu viajo, eu levo meu devocional. Eu faço de onde eu estiver. Uau! Isso vale para todas as pessoas, em todas as cidades. Não importa sua religião ou sem religião, não sei o que você acredita ou não acredita, mas busca aquele centro
aquela âncora, onde você se encontra inteiro, pleno e uno. E uno. Você sabe que uma colega minha uma vez comentou comigo, né? "Ah, eu acho que você mistura algumas coisas na sua rede social." Eu falei, o quê? Você às vezes fala de Deus, mistura, porque você fala de marketing. E eu falei, mas isso sou eu. E aí, outro dia eu gravei uns stories, né? Falando que, olha, você. Porque todo dia tem seguidor novo. Então, quem chega ali, ele só fala de marketing. Então, vez por outra, eu vou e falo: olha, eu aqui, eu também falo de Deus. Porque o que eu conquistei até hoje não foi só eu sozinho. Então, eventualmente, vocês vão me ver sim falar, publicar algum story com alguma passagem, com alguma mensagem devocional. E eu publico. E são as postagens, vou falar uma coisa pra vocês, são as que eu mais tenho engajamento. Eu a mesma coisa. A minha postagem que mais, digamos assim, fez tanta viralização quando eu falei de Jesus. É, mas é porque hoje as pessoas elas estão carentes disso também. Você sente isso? Sim. É fragmentação. Fragmentação. O Hamlet, indo nessa questão de fragmentação e ainda na linha de rede social, como você vê a questão que hoje é muito latente do excesso de comparação que o ser humano está vivendo? Se o ser humano não se conhece, fica comparando mesmo. Isso está ligado ao autoconhecimento. Autoconhecimento, porque ego sempre está em busca lá daquilo que satisfaz o ego, né? Então, está sendo desafiado sempre, porque lá fora existem muitas possibilidades, muitos estímulos, muitos gatilhos que vão desafiar esse ego. Então eu olho lá, nossa, isso aqui é bem melhor que eu, fala melhor que eu, se veste melhor que eu. Nossa, tá viajando, tá? Nossa, então, tá viajando lá, nunca fui nesse lugar aqui, e olha essa comida, tudo assim, né? Então, as pessoas mostram os melhores, né? A maioria na rede social. Então, quem não se conhece se sente inferior, se sente diferente e se sente mal até com isso. O que acontece? Não vou postar porque as pessoas aí são fake, querem se ostentar, a reação de alguns que eu conheço. Depois, mas por que você se sente assim? Não, porque as pessoas são fake. Olha, mas o que você mostra então é fake também ou não? Não. Você mostra então a sua verdade porque você se preocupa com postagens de pessoas que se ostentam apenas. Porque nós temos a luz dentro de nós. Todos nós. Todos nós. E a luz tem que brilhar, não esconder. A luz da alma tem que iluminar. Eu acho que alguns deixam essa luz brilhar mais porque dão oportunidade. Outros reprimem pelos suas questões pessoais, seus traumas. E essa frustração é que gera inveja em pessoas que deixaram e se permitiram que essa luz brilhasse. Sim, Você não acha? eu acho. Então, nós, se a gente pudesse resumir a nossa missão nesta existência, nesta vida, é fazer essa luz brilhar. Agora, me lembro de uma história, Will, agora que acabou de acontecer o acidente que chocou todo o país, né? Sim, o acidente da aquele- Passaredo, né? Praticamente todo o avião, as pessoas fragmentadas daquele jeito, né? Estamos em choque ainda, a dor. Mas eu ouvi uma história de John Diaz, um norte-americano. Em outubro do ano 2000, ele viajou de Singapore Airlines, pegando aquele Boeing 747, 747. de Taiwan até Los Angeles. Ele estava entre os 178 passageiros. Eram 179 todos, inclusive os pilotos. Ao descerem lá em Los Angeles, de repente tinha ventania muito forte, com chuva forte, então o avião forçou a aterrissagem. O que aconteceu? Deu um problema lá e pegou fogo.
E desses passageiros, 179, 84 morreram. Olha. Entre os sobreviventes era John Dias. Ele contou o que aconteceu, que ele viu naquele momento, que ele viu pessoas amarradas nos seus assentos, pegando fogo. Ele viu, mesmo que estava lá num cantinho, mas ele não pegou fogo, mas ele viu pessoas que não conseguiam sair, presas, os corpos pegando fogo. E ele viu uma coisa comum entre as pessoas. Ele viu que parece que uma luz saindo da cabeça para cima, como se estivesse evaporando. Ele viu isso? Ele viu cada um. As pessoas morrendo, mas saía luz em cada uma. E ele interpretou isso como aura. E ele era uma pessoa religiosa, ele falou que não acredita na intervenção divina, coisa assim que... libertação, livramento, nada disso. Mas a partir daquele momento, mudou muito a visão dele sobre a vida. Ele falou assim, então cada um de nós tem luz aqui dentro, né? O que eu vi lá no avião era assim, algumas pessoas tinham luz mais brilhante, Olha. e outras parecem apagadas. Luz triste. Outras luzes eram mais felizes, saindo da cabeça para cima. Então ele conclui assim, eu quero caprichar na minha luz, minha aura, eu quero que a minha luz também brilhe mais. Assim, quando sair de mim, definitivamente, eu vou morrer um dia. Que ela Quando brilha. ela sai de mim, que seja a luz bem brilhante. E não quero ter luz apagada quando o meu fim chegar. Olha que lindo. Então, para mim isso é alma. É alma. Podemos chamar de alma, de espírito, aura. Podemos chamar de que quiser, mas tem algo dentro de nós que além Não, da e a nossa alma, falar corporeidade. da alma é bíblico, né? Então, Sim, você como teólogo sabe. sim. Você sabe que nessa questão ainda de rede social, e que você falou aí muito, né, com esse exemplo da luz, que eu achei lindo. Eu converso com alguns influenciadores e muitos falam assim, compartilham de um sentimento de frustração. Que é assim, olha, eu comecei com a carreira de influenciador, mas amigos não curtem meus vídeos. A família não curte meus vídeos. E aí, eu conversava com um, conversava com outro, e todos falavam a mesma coisa. Porque no começo, quando eu comecei, né, quando eu iniciei, eu vivia a mesma coisa. E aquilo pra mim era frustrante. Como que a pessoa que diz que é minha amiga, ela não curte um post de um trabalho que eu tô fazendo e que ela tá absorvendo o conhecimento e tá sendo bom pra ela? Eu não conseguia conceber isso. E aquilo pra mim era frustrante. Até um dia que eu vi, ouvindo de outras pessoas, que aquilo não era só comigo. E aí eu descobri que isso é do ser humano, que não fica feliz em ver o outro fazendo aquilo que está se realizando, o tornando feliz. Inveja, no caso. Inveja, no caso. Aquela infelicidade pela Infelicidade felicidade alheia. pela felicidade. Quando eu entendi isso, e aí eu falei, olha, pode vir, consumir meu conteúdo, não precisa pagar, até porque o Instagram é livre, utiliza, faz uso, mas eu não vou mais me frustrar, porque é da pessoa, isso diz sobre ela, mais sobre ela do que sobre mim. Sim. Porque eu vou continuar aqui entregando meu conteúdo. Agora, como pode, né? O que você acha, assim, dessa situação? Eu parto de uma perspectiva assim. Eu posto, não muitas vezes eu posto, mas eu posto como expressão da minha gratidão, Sim, apreciação. Então eu não coloco expectativa, tipo, agora que eu vou postar vai ter likes, vai ter compartilhamento, vai ter comentários, vai viralizar, vai ganhar atenção das pessoas. Tipo, com ou sem reações, essa aqui é a minha expressão da minha gratidão.
Eu aprecio o momento, É, mas não coloco expectativa dentro de é, mim. o que eu tô fazendo. Então, Uhum. assim, se eu pego um conteúdo e eu passo pro meu editor de vídeo e eu vejo que aquele vídeo, nossa, ficou muito bom. O meu sentimento ao publicar é, vai ser bom para outras pessoas que vão ver e vão poder aproveitar. E Então, uma coisa, é essa a minha motivação. e uma coisa também, Will. As pessoas podemos chamar de profundas, pessoas evoluídas. Às vezes não curtem, não comentam, mas seguem e levam a sério o conteúdo. Sim, Eu recebo muitas mensagens, os leads mandam para mim, mas que esse advogado criminal corporativo internacional entrou em contato comigo, nem sei de onde veio, nunca se manifestou nenhuma vez, mas então estava seguindo. Então, comigo acontece não é bastante. assim? Comigo acontece Então, bastante. as Pessoas que eu reações, menos espero, assim, nossa, mas essa pessoa me seguiu e mandou. Hoje mesmo, antes de você chegar, eu tava respondendo. Uma pessoa me mandou um áudio, uma mensagem de voz no direct. sim, E eu não conhecia, eu tinha visto uma vez. Mas ela compartilhou, era de um vídeo, inclusive um vídeo antigo, falando com o quanto ela despertou a atenção daquele vídeo dela. Aquele vídeo que ela viu. sim. Eu vejo assim, então, as pessoas se conectam. Aquelas pessoas realmente que dão valor naquele conteúdo que você posta. Ai, gente, olha, esse episódio pra mim tinha que ter 2 horas. Não tinha que ser só 1 hora. Tinha que ser mais. Mas, ô Hamlet, eu tenho uma última pergunta pra você. Se você quiser fazer mais perguntas também pode. Mas eu tenho uma última pergunta e depois a gente vai pro Ping Pen. O Ping Pen, eu falo uma palavra e você vem e você responde com o seu sentimento sobre essa palavra. Uau! É, é um jogo rápido ali. A minha Você vai me pergunta. perguntar, depois eu tenho uma pergunta para você. Pode fazer. É, a minha pergunta pra você é se você gostaria de compartilhar algum case de sucesso de pessoas que você já acompanhou, que você já fez essa jornada e você viu assim esse avanço. Muitas. Uhum. Você quer que eu conte uma história? Sim, Por exemplo, uma executiva muito generosa, sorridente, a mais feliz da empresa que todo mundo viu. Família boa, muito caridosa, muito comunicativa. A pessoa ideal na empresa. Conversou comigo, eu olhei para ela. Você está olhando para mim assim. Não, você não está se mostrando quem você é, você está mostrando outra pessoa. Quando eu falei assim, ela começou a contar assim. aí ela contou. Conto, estou muito ansiosa, estou deprimida. Eu quero acabar com minha vida. Meu Deus. Não quero mais essa vida para mim. Não tem sentido para mim. Minha família tá tudo assim quebrada, disfuncional. E não aguento mais. E tenho que carregar todo mundo nas minhas costas. A minha mãe, meu pai, meu marido, até meus filhos. E aparentemente é a mais feliz que tem. Então, a gente entrou nesse processo. Eu descrevi ela. Olha, o que aconteceu com você? Você vive buscando afirmação e amor em todo lugar. Se você tem uma lista de prioridades, lista, onde você se encontra, ela fala, acho que lá no fim. Falei, não, você está fora da lista até. Você nem tá na lista. Nem está na lista de tanto valorizar outras pessoas, porque assim, as outras pessoas te alegram. Mas você não está feliz, não está alegre. Então a gente fez aquele processo, uma reinvenção. A gente fez uma faxina geral na vida dela, tirando as pessoas tóxicas, os atos tóxicos. E ela teve que mudar residência até. Deixar as pessoas que ela mais ama para viver a vida que ela deve viver. E ela se transformou. Transforma, agora tá feliz de verdade Que agora. bom, que demais. Você tá assim, olha, a sua energia mudou, porque eu sinto, essa pessoa tá autêntica, né? Eu Ou sinto não, logo você tem essa percepção, né? na aura da pessoa que... então, você também percebe fácil, Eu né? percebo. Quando a pessoa tá Eu inventando consigo só, perceber. nem precisa falar, que você já logo Eu percebe, percebo. não é? Eu percebo. Eu Então, percebo.
O Alex fala, nossa, eu falei, eu estou te falando. Eu até brinco, meu sexto sentido não Não nega. nega mesmo. E eu tô te falando porque eu já sei. Isso Hum, não é real. Mas a gente aprende, né? Acho que a sim, vida ela é um ensino diário. Todo dia a gente aprende. muito. Agora faça a pergunta que você. Will, você começou seu dia hoje com mensagem de esperança, aquela foto que você vai compartilhar na rede social. Minha pergunta é: quais são as suas esperanças hoje em dia, neste momento da sua vida? Nesse momento, Sim, olha, são tantas, Hamlet, mas assim, hoje a minha oração, eu vou te responder com a minha oração de hoje. por favor. Foi em agradecimento, né, a tudo que está acontecendo. Por exemplo, o PEN. Era algo que eu queria, né? O PEN, só para você ter uma ideia, eu estava numa empresa, essa parte você não sabe, eu estava numa empresa e lá eu queria fazer, eu já tinha um sonho do podcast. E eu queria fazer Ah, o podcast, já. já. Hum. Eu queria fazer o podcast. E aí quando eu cheguei lá para fazer, gravei um episódio. Só que, infelizmente, eu acabei encontrando barreiras, enfim, na empresa e não me identifiquei ali com o modelo de gestão Hum, e segui meu caminho. E o podcast nem foi ao ar. hum, Mas eu achava que para eu ter um podcast, eu precisava ter uma marca. Tipo assim, eu tô apresentando o podcast da empresa tal, mas não é o Will. É o hum. Will na empresa, é o nome da empresa. Ah, Porque eu tinha medo, eu tinha um bloqueio. certo. E aí, quando eu saí, eu falei, não, eu posso apresentar o meu podcast, eu não preciso de uma marca no guarda-chuva para eu ficar ali. E aí, no dia 31 de dezembro, uma das minhas listinhas, No último dia do ano. eu No lancei o virada do ano. PEN. Uau, que, Foi no dia, se você olhar no Spotify, você vai ver. No dia que 31 de dezembro, eu lancei o PEN. Foi um episódio curto no Spotify. E, tipo assim, postei e saí correndo. Porque eu não sabia qual seria a reação das pessoas, né? hum, E os feedbacks foram maravilhosos, assim, todo mundo elogiando. Aí eu fiquei 3 meses, janeiro, fevereiro, março, fazendo só no Spotify. hum, Ainda não com a constância, fazia ainda meio solto. Até o dia que eu decidi, eu falei, não, vou fazer no vídeo. Aí uau. vim, busquei um estúdio e fiz o primeiro. Que é um número. A maioria das pessoas começa o podcast e elas param no terceiro episódio. O próximo vai ser o 10º. Uau. Então, assim, hoje, quando você fala de esperança, eu acho que é mais agradecer mesmo a Deus, sabe, Hamlet? Porque Hum, a gente pede tanta coisa. E eu outro dia ouvi uma frase que assim, olha, você não reclama do que você tá passando hoje, porque em algum momento lá atrás você orou para ter o que você tinha. sim, sim. Uhum. Então, eu tô fazendo esse exercício, assim, hoje tô, assim, bastante feliz com o projeto do PEN. O projeto do PEN tá me surpreendendo. E vai surpreender ainda mais cada Você vez mais. sente isso? Eu sinto. Acho que eu sinto até o pen. Acho que palavra fácil de pronunciar e fala pen. Você que já capta tudo e E consegue entender, consegue né? entender, né? A Consegue entender. simplicidade e a profundidade. Ele é simples e profundo. Aliás, como o Da Vinci falou, né? A simplicidade é a maior sofisticação. É a maior sofisticação. Uhum. Eu sou fã dessa frase. É, Então é isso, assim. Eu acho que tá num momento muito lindo mesmo, assim, de conquista. O público que já assiste o PEN já imagina, já fica cada episódio. Outro dia, um prestador de serviço do Alex me mandou um WhatsApp. Hum. Ô Will, cadê o episódio? Ah, Eu falei, ô querido, eu vou publicar. Ah, eu achei que você tinha parado. Eu falei, não, eu não tá parei. certo. Tá. É aquele que pergunta, talvez nem tenha comentado nada, nem like, mas Não, tá seguindo, tá vendo? não. Ele tá seguindo. E Tá ele não vendo? tem Instagram. Tá. Ele Oh, vê no no YouTube. YouTube. No Uhum. YouTube. Ele vê no Uau. YouTube. Uhum. Então, assim, é um projeto muito lindo mesmo. Muito Uhum. lindo. Mas eu fico feliz por você mesmo. Mesmo sem, digamos assim, se você não tivesse me perguntado nada aqui, eu fico aqui em silêncio o tempo inteiro, te olhando, falando, te contemplando pela energia feliz que você está emanando, tá transmitindo. Ai, Para mim, obrigado. essa é contemplação. Eu já fico feliz. Eu já capto Obrigado. tudo. Então,
eu desejo todo o sucesso possível que você está almejando, toda a realização que seu coração deseja, toda a plenitude que sua alma anseia. Ah, obrigado, Hamlet. Obrigado. É muito especial pra mim, viu? E é muito significativo ter você nesse episódio. Eu agradeço. Muito, muito importante mesmo. Olha, gente, o PEN tá encerrando, mas antes a gente vai pro Ping Pen. Os meninos vão me matar, porque já tá. Mas vamos pro Ping Pen. Eu vou falar uma palavra e você vai me falar o que vem na sua mente, tá? Vamos lá. Espiritualidade, Amo. psicologia, Amo. filosofia, Amo. executivo, Amo. felicidade, Amo. Ser. E Amo. ter. alma, Tenho. propósito, Tenho. amor. Tenho. Nossa, gente, assim, olha a profundidade que ele responde. Sabe como a gente vê a alma no Oriente? Não. A alma é que nem um pássaro que tem duas asas. Uma asa é sabedoria, outra asa é compaixão. Sabedoria é a mais elevada forma de inteligência. Compaixão é a mais elevada forma de amor. Então a alma é um pássaro que voa com duas asas. Corta uma das asas e o pássaro não consegue mais voar. Essa é a alma. Nossa, que lindo, que profundo. Olha, gente, esse episódio do PEN, assim, tá mais que especial, gente. Assim, eu não consigo nem ter palavras para descrever, porque eu acho que quando você toca a alma, você toca com o profundo, o que sai de dentro de você, que vai emanar aquilo que realmente está... Que a palavra ela não vai traduzir, o que eu vou falar aqui não vai traduzir a profundidade que foi esse episódio, né? Eu vejo bastante gente que assiste o PEN para se especializar, buscar conhecimento, ou seja em rede social, ou seja em tecnologia, inovação, que são os temas que eu trago aqui, mas esse tema a gente está falando do humano, da pessoa, né? Do P, literalmente. Que é uma especialização também. Também. Então, assim, obrigado mais uma vez, Hamlet. Eu que agradeço. Para mim foi um prazer ter você aqui. Está convidado para voltar mais vezes. Quantas vezes quiser. Gente, se você ainda não segue o PEN, já ativa as notificações. Tá aparecendo aqui. PEN, Pessoas e Negócio. O meu Instagram, o do Hamlet também tá aparecendo. O projeto dele é o Beloved Life. Então, você ainda faz o projeto de coaching, né? Eu faço. Ainda. Ele faz um processo de coaching que é maravilhoso. Então, quem se interessar em fazer esse coaching em inglês, você faz também em português também, né? Também. Também em português. E é maravilhoso. Então, assim, eu falo com propriedade porque eu vivenciei o processo aí de 10 sessões com ele em 2019. E até hoje colho frutos. Aliás, o PEN é um dos frutos desse processo, né? Porque ajudou a formar a pessoa que eu me tornei e estou aqui agora. Então, para mim, é muito gratificante, eu reforço isso. Somos co-journeyers. Co-journeys. Não só naquele processo, mas na vida. Na vida. Eu sinto isso. É de alma. De alma. Gente, obrigado mais uma vez. Ativem as notificações. Não deixe de seguir no Instagram. Compartilhar o vídeo, né? Porque quando a gente compartilha conteúdo, a gente fala pro YouTube que esse vídeo é importante, então esse conteúdo vai chegar para mais pessoas. E aguardem os próximos episódios do PEN. Até a próxima. Tchau, tchau.